Então, na Grécia Antiga, se falava do neófito, calouro ou caloura, que é a pessoa que se interessa por uma temática espiritual e que gostaria de entrar num dos templos iniciáticos de outrora, porque a temática espiritual não era estudada em aberta. Fael, para o contexto da época, a espiritualidade era a coisa mais profunda que existia. Então, qual era o parâmetro? Não se pode entregar tal profundidade para quem for raso, não vai aguentar tal profundidade, ou enlouquece, ou perverte os valores elevados com caráter ruim. Então, criaram um sistema de provas para que cada pessoa interessada na temática espiritual que se submetesse a essas provas, chamadas por então de iniciação. Se a pessoa passasse pelas provas para provar têmpera e profundidade, Fael, como é que você vai imaginar um iniciado com medo do invisível? Quer dizer, se ele não rompeu essa barreira, não levantou o véu do mistério e encarou de frente o plano espiritual, né? Como é que ele vai poder falar de algo espiritual se por dentro ele tem medo? Nenhum mestre é de doutrina nenhuma da Terra. Jesus não era cristão. O cristianismo não existia enquanto corpo doutrinário. Jesus anterior, parte, formam o conjunto baseado nos 4 evangelhos. Se você olhar, Buda não era budista, que o budismo não existia. Então, grandes mestres pertencem ao Eterno, que os envia para ajudar os homens. Por causa das saídas do corpo, existem iniciações fora do corpo. Você é iniciado por mentores que não estão vestidos uma bata branca morando num templo grego ou embaixo da pirâmide. Eles moram no plano espiritual. Você sai e eles te iniciam, te aprofundam, porque eles viveram aquela época. Eles sabem. E é claro, não vão pegar qualquer pessoa para iniciar, e sim alguém que vai aprofundar e compartilhar aquilo cá embaixo para melhorar o nível desse estudo. Então existem iniciações fora do corpo. Agora, também considera outra coisa, reencarnação. Boa parte dos estudantes espirituais fala de reencarnação, mas não considera algo. E se a pessoa já foi iniciada em outra vida? Ela encaixa aqui, ela vem com o potencial daquilo. À medida que ela vai abrindo, ela encontra paralelos e sozinha ela emerge, porque ela já tem a base. Agora, muito difícil pegar alguém sem base alguma e começar do zero e conseguir. Quando a gente observa esses grandes nomes, observamos comportamentos e muitas vezes práticas bem similares, né? O que às vezes é dito milagre pode ser uma técnica iniciática também, né? Você pediu em outras lives para a gente falar sobre o tema relacionado ao ocultismo, indicações de livros. Nós já fizemos outras lives aqui falando sobre temas específicos e você nos comentários pediu para que o Wagner Borges viesse aqui para a gente falar sobre ocultismo. Só que hoje a gente vai falar sobre temas adicionais além do ocultismo. Separamos alguns livros, o Wagner vai dar explicações aprofundadas com um plus. Então, escreve já aqui nos comentários, porque esse plus pode render mais um podcast. Já escreve se você quer já, porque a gente já se prepara para fazer um aprofundando nessas ramificações que o Wagner propôs. Maravilha, pessoal. Então, seja muito bem-vindo, Wagner, para mais uma possibilidade. Pai, legal estar aqui de novo, né? Para quem não assistiu ano passado, nós fizemos aqui um especial falando dos autores e livros de saídas do corpo. Aí eu fui contando a história de cada um, o ano que saiu o livro, né, a abordagem, para dar uma visão de conjunto, né? E naquela ocasião, a gente deixou no ar, podemos fazer um assim, mas com livros da área do ocultismo. E são muitos livros, né? Aí a gente marcou para hoje, para fazer isso. E eu e o Fael, quando estávamos aqui escolhendo na biblioteca aqui dos estúdios do Consciência Próspera, a gente foi pegando outros livros, assim, para dar algo um pouquinho além do tema do ocultismo. E tem tanto material que a gente pode fazer uma parte 2, mais para frente, com outros autores que não estão aqui, porque um programa só não dá para falar de tantos livros bons, né? Tá faltando aqui, Fael, nos que a gente escolheu hoje, Elifá Levi, Stanislas de Guaita, Papi, Edward Layton. Cara, tem vários autores excepcionais para a gente falar. O Corpus Hermético, clássico lá da Grécia. Mas vamos pegar esses aí um pouco mais acessíveis hoje. Se o pessoal quiser deixar nos comentários que quer uma outra parte, a gente pode aprofundar.
Vamos sim, eu tenho certeza que o pessoal vai querer. Só esses livros aqui, que só não, né? São tantos, já dá para a pessoa ter uma vastidão de estudos, né? Eu acho que isso é super importante. E a gente vai começar falando do termo iniciação, porque esse assunto envolve a Sim. iniciação. Só que a gente tem, né, hoje diversos tipos de interpretação. Então, Wagner, na sua ótica, né, dentro dos seus estudos, o que seria o termo iniciação dentro da questão mais antiga, né? Tá, clássica. O termo iniciação vem da velha Grécia. Acontece que há relatos históricos do Platão e o Pitágoras viajando cada um 2 vezes para o Antigo Egito. Então, segundo, vamos dizer, fragmentos da área ocultista, ambos receberam a iniciação clássica do Antigo Egito e trouxeram para a Grécia e implantaram a iniciação, só que com o contexto grego, que era muito artístico, cultural. Então, a iniciação grega, ela tinha os valores das iniciações antigas, mas adaptada ao contexto grego. Como a Grécia teve uma influência muito grande no mundo ocidental, a literatura ocultista clássica ou hermética está baseada na nomenclatura grega. Então, na Grécia Antiga, se falava do neófito, calor ou caloura, que é a pessoa que se interessa por uma temática espiritual e que gostaria de entrar num dos templos iniciáticos de outrora, porque a temática espiritual não era estudada em aberta. Fael, para o contexto da época, a espiritualidade era a coisa mais profunda que existia. Então, qual era o parâmetro? Não se pode entregar tal profundidade para quem for raso, não vai aguentar tal profundidade, ou enlouquece, ou perverte os valores elevados com caráter ruim. Então, criaram um sistema de provas para que cada pessoa interessada na temática espiritual que se submetesse a essas provas, chamadas por então de iniciação. Se a pessoa passasse pelas provas para provar têmpera e profundidade, Fael, como é que você vai imaginar um iniciado com medo do invisível? Quer dizer, se ele não rompeu essa barreira, não levantou o véu do mistério e encarou de frente o plano espiritual, né, como é que ele vai poder falar de algo espiritual se por dentro ele tem medo? Então, haviam testes para testar a têmpera do candidato, o que ele estava disposto a fazer para aprofundar o grande mistério, né, o grande arcano, no caso. Como é que se falava? Levantar o véu de Ísis, né? Quer dizer, o véu da ignorância para você ver a verdade. Uma pessoa com medo, ela não sabe o que tem do outro lado do véu. Então, ela não levanta o véu, porque ela tem medo do desconhecido. Quando você estuda, aprofunda e levanta o véu, ele já é conhecido. Então, o que era sobrenatural vai se tornando natural. Então, a iniciação era o conjunto de provas para testar se esse candidato tinha força para vencer a si mesmo e levantar o véu do mistério. Se ele passasse nessas provas, seria então iniciado grau a grau dentro desses arcanos até um dia chegar a se tornar mestre, pronto agora para iniciar um outro calouro depois de tantos anos, e esse mestre iniciador ganhou o nome de hierofante. Acontece que a expressão iniciação e iniciado vem do verbo inir, que significa ir para dentro. Para dentro de onde? Dentro do templo, onde alguém já realizado vai iniciar a você. Então, ini, vá para dentro. Fael, depois de anos de iniciação, né, o que a pessoa descobre? Que o verdadeiro templo no coração, o verdadeiro ini é ir e se autoconhecer e vencer a si mesmo. Daí as expressões iniciáticas que nós ganhamos aqui no Ocidente a partir dessa releitura grega, que, na verdade, tinha o aspecto grego, mas parte dela tinha sido iniciada no Velho Egito, onde não havia nomenclatura grega. Porém, o Antigo Egito era tão fechado, tão secreto, que a nomenclatura que eles usavam lá ficou eclipsada no mistério daquela época. E nós ganhamos essa nomenclatura a partir dos gregos. Daí se falar de neófito, iniciação, então, para estudar esses temas, só dentro dos templos. O tempo passou, séculos foram se sucedendo. Na época da Inquisição, aqueles anos horríveis na Europa de ignorância, onde o poder temporal, religioso e político era um só e mandava matar adversários na fogueira acusados de bruxaria. Muitos médiuns e paranormais foram queimados. Tá? Eu sempre defendo o seguinte:
Homens podem usar a religião para assassinar outros. Não é culpa da religião. E o cristão de hoje não tem culpa dessa barbárie que foram os anos da Inquisição. É só para contextualizar, para ser bem justo, mas o que eu estou falando é história, não é opinião. Então, nessa época da Inquisição, os ocultistas ficaram mais herméticos ainda pelo risco que teriam de vida se ostentasse aquilo em aberto. Passa essa época, século XVII, as fogueiras vão acabando, vai surgir no Newton, Descartes, e a ciência vai ampliando, e aí a Europa entra num novo ciclo, até chegar no século XIX, onde você começa a ter uma abertura, a partir de 1857, com o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, a doutrina espírita, que trazia em aberto temas que outrora eram abordados só hermeticamente. Vida após a morte, reencarnação, lei de causa e efeito, e tantos temas que o Espiritismo trouxe com a abordagem espírita, que era diferente da abordagem hermética. Eu estou colocando, abriu a temática espiritual. Não estou dizendo que o hermetismo foi aberto pelo Espiritismo, mas o Espiritismo democratizou a informação. Se você olhar do século XVIII para trás, você não achava um livro de vida após a morte em aberto nas livrarias da Europa. Então, o Espiritismo trouxe essa abertura. Em 1875, a Madame Blavatsky e o Coronel Wolcott fundaram a Sociedade Teosófica nos Estados Unidos, depois foi para Londres, depois para a Ádia, na Índia. E a teosofia também trouxe uma abertura muito grande, porque passou a falar de chakras, corpo mental, karma e outros temas que a Blavatsky tinha trazido do Oriente, numa mescla de budismo, hinduísmo, ocultismo e espiritualismo moderno, né? E chamou de teosofia. 1882, surge na Inglaterra Sociedade de Pesquisas Psíquicas da Inglaterra, onde, pela primeira vez na história da humanidade, um grupo de cientistas da época se junta para estudar os chamados fenômenos parapsíquicos. Tudo isso vai criando uma abertura enorme. Então, estou colocando dados históricos numa corrente de tempo que vem Egito, Grécia, até chegar aqui. E eu não estou considerando o lado oriental. Eu estou pegando a vertente ocultista ocidental. O lado oriental, você tem o taoísmo na China, as diversas áreas do hinduísmo, como o yoga, o Vedanta e o Samkhya, as áreas do budismo. Eu não estou entrando na parte oriental para a gente ficar focado nos autores ocidentais. E aí chega o século XX, a coisa se abre, final do século XX, a internet, que acaba abrindo mais ainda, e hoje nós temos podcasts, programas em aberto que falam dessa temática que séculos atrás era altamente secreta. E por falar nisso, né, a gente tem um primeiro livro que é bem interessante aqui, e tem uma questão que eu queria colocar com base nesse livro. Existe hoje uma grande dificuldade, principalmente das pessoas que são mais ortodoxas, dogmáticas, de entenderem que grandes nomes, a exemplo de Jesus, né, Krishna, outros nomes que a gente vai falar ali, foram iniciados em algo. As pessoas acreditam que é óbvio. Plasmou pronto. Ninguém surge pronto, isso é antinatural. E mesmo um grande ser com potencial enorme, quando ele encaixa no corpo, o corpo tem a limitação do plano físico. O cara não vai voar, não vai atravessar a parede com o corpo humano. Então, eles estão limitados, tem que ir ao banheiro, tem que se alimentar. Porém, o nível de consciência deles é que é o diferencial, né? Então, obviamente, que em algum ponto esses grandes mestres trocaram ou somaram informação com o que tinha na época, que era o paralelo mais próximo daquilo que eles vieram fazer. Jesus, dos 17 aos 30, é um mistério. Você já viu quantas especulações foram feitas sobre esse período de 17 a 30 anos de Jesus. Uns dizem que ele foi parar no Egito, outros dizem até que ele foi para a Índia. Eu não sei. Eu só sei que um cara do nível de Jesus, entre 17 e 30, ele provavelmente ainda estava formando o corpo dele de adulto. E provavelmente ele deve ter entrado em contato, isso não em aberto, porque esses grupos eram fechados. Provavelmente ele entrou em contato. O mais certo, os essênios, na área do Oriente Médio, isso aí me parece óbvio. Porém, é a opinião pessoal minha, a parte do Egito é possível. Agora, já extrapolar para a Índia, Tibete, já é, e eu não posso afirmar nada, ninguém pode afirmar. Mas é certo que um grande mestre, ao descer na Terra, a presença dele é detectada por grupos que operam sem serem vistos. E eles, em algum momento, vão travar contato. Isso me parece uma coisa óbvia.
seja para Krishna na Índia, Jesus aqui, o Siddhartha Gautama um pouco diferente no contexto budista, que é o contexto dele, mas Jesus e Krishna, com certeza, Krishna teve contato com os rishis da velha Índia, que se inspiravam com ele também. E é provável que aqueles iniciados do Velho Egito, ao ver Jesus, falam, cara, esse cara aí, puxa, vamos ver o que ele soma aqui com a gente. Isso me parece intercâmbio, não tem nada a ver com o trabalho deles. Religiosos mais ortodoxos vão achar que o cara é deles. Nenhum mestre é de doutrina nenhuma da Terra. Jesus não era cristão. Cristianismo não existia enquanto corpo doutrinário. Jesus anterior, formam o conjunto baseado nos 4 evangelhos. Se você olhar, Buda não era budista, que o budismo não existia. Então, grandes mestres pertencem ao Eterno, que os envia para ajudar os homens. É muito interessante a gente tocar nesse ponto, porque até mesmo a gente conversando, né, você explicando, quando a gente observa esses grandes nomes, observamos comportamentos e muitas vezes práticas bem similares, né? O que às vezes é dito milagre pode ser uma técnica iniciática também, né? Sim, porque veja, se você é uma criança e o adulto que tem uma técnica para algo, faz algo, você fala, que para você aquilo é incompreensível. Para o adulto, como ele é adulto, ele está usando algum conhecimento. Esses grandes mestres, para eles isso não era milagre, isso era o natural deles. O milagre, para nós, é o sobrenatural, porque transcende o que a gente pode fazer no atual estágio que a gente tem de evolução. Então, para eles, nenhum deles achava que fazia milagres. Nós é que dizemos isso. O que eles faziam, o que é natural de um espírito superior, para nós parece sobrenatural. Vamos falar desse livro, então, que tem esses grandes nomes. Inclusive, essa edição aqui, ela é completa, né? Tem as fragmentadas também. Esse aqui é o livro Os Grandes Iniciados, de um francês chamado Edouard Chiré. Essa aqui foi uma edição que circulou muito tempo no Brasil, da editora Gnose. Depois a editora Madras passou a editar o livro, e houve uma época, cada capítulo fala de um mestre. Moisés, Pitágoras, né, Jesus, Krishna, e vai falando. O livro, ele é do final do século XIX, se tornaria um clássico internacional. Orfeu também, se não me engano. Orfeu também, da velha Grécia. E aí ele trata um mestre por capítulo, ou seja, grandes iniciados da história. E esse livro, houve uma época aqui no Brasil, como era um capítulo para cada mestre, uma editora pegou e fez um fascículo para cada capítulo, aí circulava em fascículos. O fascículo só do Pitágoras, só de Jesus, só de Moisés. O livro é excepcional, é um dos livros clássicos da literatura ocultista de todos os tempos. Agora, uma coisa curiosa, ele não teve só esse livro, eu tenho outros livros dele. Esse cara era muito bom, Edouard Chiré. Agora, o que pouca gente sabe e que ele revela nos outros livros é que ele teve uma grande inspiração, cara. Rudolf Steiner, que o criador da antroposofia, da pedagogia Waldorf, e que na época estava ligado à sociedade teosófica. Depois ele se tornaria dissidente, formando a antroposofia. Então ele era um admirador. Num dos livros ele conta o encontro com o Rudolf Steiner, como é que inspirou ele. Então, esse livro é espetacular, fala de grandes mestres numa linguagem bem universal, bem aberta. É um livro assim de cabeceira dentro da literatura ocultista. E ele, agora não me lembro qual é a editora que está mantendo, talvez a Madras ou alguma outra. Essa edição antiga da editora Gnose. Será que tem? Porque eu só consegui ver a fragmentada, se tiver uma edição nova. Não, aqui. A Madras tem uma edição inteira, igual essa daqui. Bacana. Mas as pessoas acham, às vezes, sempre fragmentado. Agora, o livro inteiro é bom, é melhor pegar inteiro. É que o fragmentado é mais baratinho, você vai comprando de um livrão, cara. Lembrando, pessoal, que esses livros aqui, os que tiverem acesso, a gente coloca direto na descrição. Tem essa possibilidade agora de fazer links direto na descrição. Então, os livros que tiver à disposição, de meios confiáveis, a gente vai indicar aqui para que você possa adquirir. Vão ter outras possibilidades, alguns são mais fáceis e outros não. Nós estamos aqui falando sobre o tema iniciação. E existe o estudo que é classificado como estudo esotérico, né? E existe alguma diferença e algum paralelo em iniciação / estudo esotérico? Em grego,
quando você fala esotérico, vem da expressão exo, E-S-O, exo em grego, para dentro, secreto, guardado. Daí quando você fala esotérico, significa interno, dentro, não aberto. Se eu trocar um S por um X e falar exo, E-X-O, é o contrário, para fora, aberto, explícito, desvelado. Então, a expressão esotérico era apropriada para tudo que era iniciático na Grécia, porque era dentro, e exo é por dentro do templo. Se a pessoa estava fora, era o profano, por fora do templo, linguagem que é usada na maçonaria, inclusive para quem está fora e não se iniciou, quer dizer, está por fora do templo. Então, outrora, toda essa temática era esotérica. Hoje, com toda a comunicação em aberto, nós estamos numa época exotérica. A própria internet é uma prova disso. Agora, o termo esotérico ficou preso no imaginário popular. Foram tantos séculos de coisa secreta que hoje, mesmo com as coisas abertas, o pessoal costuma dizer que está estudando algo esotérico. Olha o paradoxo, você entra na internet, quer procurar um termo qualquer no Google, clica, abre. Então, o Google e a internet é um veículo exotérico. E aí a pessoa fala, estava procurando um site esotérico, num veículo que é exotérico. Então, o exo para dentro, o exo para fora. Agora, grupos ocultistas têm funcionamentos esotéricos, que é a parte interna da maçonaria, da Rosa Cruz e de linhas da ordem martinista e linhas ocultistas. O que se passa nas reuniões e a maneira de trabalhar ali é iniciático. O que eu estou querendo dizer que está em aberto é a temática vida após a morte, chakras, tudo que era iniciático antigamente. Essa temática hoje ela tem outras abordagens em aberto. Eu não estou falando de mecanismo interno, que até mesmo de uma empresa é secreto. Você vai pegar, por exemplo, no catolicismo, a eleição de um papa, ela é esotérica, ela é interna, né? Então, o exo hoje é o que está guardado, o exo é o que está aberto. É bem interessante falar sobre isso, porque daqui a pouco a gente vai até chegar num livro que ele é prático, né? Ele ensina alguns exercícios e tudo mais. Observamos hoje que existe em larga difusão o termo autoiniciação, né? E aí eu fico pensando, não há possibilidade de fazer isso no campo material, vamos dizer assim, sozinho. Sempre vai ter que ter alguém que passa o bastão, não é? A autoiniciação, ela é relativa? O que você pensa sobre isso? Eu acho que, assim, autoiniciação é um termo muito mal aplicado, tá? É que se a gente pegar a época de hoje, não tem aquele templo que você vai iniciar, o contexto é outro, né? Então, o que vamos chamar aprendizado. Uma pessoa pode ser autodidata, tá? E pode ter um conjunto, mas ela vai lidar com outras pessoas. E nesse intercâmbio, ela pode, no conjunto, ir crescendo. Agora, é muito difícil um médico ser médico como autodidata. Um professor pode ser autodidata, mas ele vai ter que estudar a maneira de saber como passar a informação. Então, sozinho você não faz nada, embora você possa ter um potencial enorme. E eu não estou dizendo que alguém tem que ir para um grupo. Eu mesmo nunca fui iniciado em nada, só que tem um detalhe, e aí é uma ampliação. Por causa das saídas do corpo, existem iniciações fora do corpo. Você é iniciado por mentores que não estão vestidos uma bata branca morando num templo grego ou embaixo da pirâmide. Eles moram no plano espiritual. Você sai e eles te iniciam, te aprofundam, porque eles viveram aquela época. Eles sabem. E, é claro, não vão pegar qualquer pessoa para iniciar, e sim alguém que vai aprofundar e compartilhar aquilo cá embaixo para melhorar o nível desse estudo. Então, existem iniciações fora do corpo. Agora, também considero outra coisa, reencarnação. Boa parte dos estudantes espirituais fala de reencarnação, mas não considera algo. E se a pessoa já foi iniciada em outra vida? Ela encaixa aqui, ela vem com o potencial daquilo. À medida que ela vai abrindo, ela encontra paralelos e sozinha ela emerge, porque ela já tem a base. Agora, muito difícil pegar alguém sem base alguma e começar do zero e conseguir. Fica muito difícil. É alguém que já tem um preparo anterior, seja de outra vida ou do período entre as vidas que ela trabalhou lá para trazer para cá. Então, não existe ninguém zero bala com tanta vida para trás, então não dá para exigir. Você é iniciado, você não passou pela nossa escola, pode falar, já passei por escolas similares lá atrás, eu não preciso ficar repetindo aqui. E outra, você está preso só na tua escola e o resto da humanidade, né? Como é que faz? Só vocês é que sabem? Então ficou uma espécie de orgulho iniciático, que nenhum iniciado sério tem.
esse tipo de orgulho. Isso é radicalismo de grupo. Eu me deparei ao longo da vida com pessoas desse porte que eu estou te falando, que sabiam muito menos do que eu sabia. E eu via a aura delas, elas não viam a minha. Eu tinha saída do corpo, as pessoas não tinham, então eu tinha um acesso. Aí chegava alguém, eu não posso falar isso com você, que é esotérico. Eu falei, que esotérico, caramba, eu já sei disso aqui fora do corpo. Não posso falar porque você não é do nosso grupo. Então fica você, o seu grupo lacrado aí, porque o tema que vocês estudam tem outros grupos de outra forma. Então não dá para fazer como era antigamente. Então existe toda uma estrutura hermética, toda estrutura espiritual tem uma egrégora, e toda egrégora, que é um campo coletivo, tem guardiões. Então, para aprofundar essa temática, você vai ter autorização, permissão de mentores que permitam o teu progresso ali. Porque se eles acharem que você não é justo, você vai ser embarreirado karmicamente de alguma forma. Então, é possível aprofundar em aberto, como hoje tantos estão fazendo, mas já tem uma bagagem iniciática lá de trás, senão não teria como fazer isso hoje. Os estudos fora do corpo, eles são realmente fantásticos e você descreve isso de uma forma muito interessante e consegue trazer para o plano material, que é o mais legal, né? Muitas vezes as pessoas não conseguem trazer a profundidade para o plano material. É difícil, né? E outra, eu posso trazer de uma próxima vez um autor espanhol chamado Vicente Beltrán Anglada. Eu tenho vários livros dele. Num dos livros, chamado Mi Experiências Espirituais, ele conta que ele queria entrar num grupo de teosofia, se eu não me engano, era Barcelona ou Madrid, não me lembro qual cidade da Espanha. E ele pediu entrada nesse grupo. Esse grupo, por incrível que pareça, era um grupo que misturava teosofia com ocultismo. E era um grupo de pessoas mais velhas, ele bem jovem, com todo o potencial. E ele pediu. E aí, vamos ver. E aí, um belo dia, ele está dormindo na hora que esse grupo estava reunido nas práticas secretas dele, ele sai do corpo e vai até o grupo, cara. Entra e vê o que eles estão comentando. Estavam comentando sobre ele. E o comentário é extremamente arrogante. O que esse moleque quer aqui? Ele não tem potencial, ele não tem pedigree esotérico. E rindo dele, ele vendo tudo ali fora. Quer dizer, um grupo iniciático com fofoca, julgamento, o outro não tinha nada a ver com iniciação. Muitos grupos se perderam assim, corruptos por orgulho, por vaidade hermética, vamos falar bem claro. Eu me deparei com muita coisa assim. Eu tenho muitos amigos que são ocultistas, sérios, trabalhadores, se estudam pra caramba e aprofundam e compreendem outras abordagens fora daquela. Realmente isso que você falou acontece muito e infelizmente, né, a gente tem que falar sobre isso, realmente virou alguns, né, no caso, uma vaidade, né, que é pra gente despir a vaidade. Cara, vaidade, né? Não tem nada a ver com iniciação. Todo iniciado profundo nunca vai dizer que é iniciado, ele vai dizer que é eterno neófito de Deus, do todo que está em tudo. Exatamente, eu acho que isso é a grande cereja do bolo, né, e sempre vai ter um fator de diferença, porque a iniciação em si, como você fala, né, poxa, só significa que a pessoa passou por Significa que ela iniciou, não que ela terminou e está pronta. um degrau, né? E qual de nós vai estar pronto diante do infinito, cara? A gente vai ter sempre algo a aprender. E agora você falou sobre isso, né? Nós temos um livro aqui chamado A Ciência Secreta, né? Maravilhoso. E pode falar um pouquinho sobre ele, porque ciência secreta já é algo, né? Esse livro, se eu não me engano, ele saiu por volta de 1912, mas eu não tenho certeza, mas são por esses anos ali, os primeiros 20 anos do século XX. O autor, Henri d'Urville, francês, era uma família de ocultistas, Henri d'Urville, Hector d'Urville e Heitor d'Urville. Trabalhavam com ocultismo, magnetismo, imposição de mãos, era uma família virtuosa. Esse livro aqui saiu aqui no Brasil na década de 70 em 2 volumes, parte 1 e parte 2, porque o livro era muito grosso. Quando foi na década de 90, a editora Pensamento dividiu em 4 volumes, porque 2 ainda eram muito grossos. Esse aqui é o primeiro volume. Desses 4 volumes, o primeiro e o segundo são os melhores. Aqui o Henri d'Urville traça dados históricos das iniciações no Egito e na Grécia. O livro é maravilhoso. Esse livro me deu impacto, Fael. Eu tinha 19 anos. Quando eu peguei esse livro, ainda me lembro, comprei numa feira de livros na Praça da Cinelândia, cara, em 1981, tinha 19 anos. Eu sou capaz de falar livros
que eu estava fazendo o ano e quando que eu comprei. E aí, na introdução, chama-se advertência. Eu vou virar para cá para vocês verem. Aquilo me deu um impacto, que era o seguinte, eu nunca tinha visto algo assim, Fael. Ele dizia assim, ó, quer dizer, tu, caro leitor, que vem ao limiar do mistério, qual é o teu propósito ao abrir essas páginas? Queres poder? Vai-te embora, não vai te fazer bem ler isso aqui. Queres sabedoria? Entra, essas páginas serão tuas amigas. O que move você a descobrir o mistério? Arrogância? Vai-te embora. Isso é para aqueles que têm o coração humilde para aprender. Eu nunca tinha visto um autor que mandava o leitor embora. Então, quando eu olhei, algo ressoava dentro de mim, cara, automaticamente, eu bem jovem, aquilo que ele estava falando, eu falei, como é que pode alguém abordar uma obra dessa de forma leviana? E eu bem jovem já tinha esse conceito no coração. Então, esse livro me marcou muito. Ele tem toda a parte, principalmente o primeiro volume, a parte egípcia e grega, é o primeiro e o segundo volume dessa série de 4, porque se pegar a série antiga eram 2, aí é só o primeiro volume. Mas isso aqui, do mesmo jeito que a gente falou dos grandes iniciados do Chiré, ambos franceses, e o Henri de Virville, eu tenho vários outros materiais dele, e eu me tornei um admirador desse ocultista francês. Maravilha, não, esse livro aqui, eu não li esse livro, vou querer ler, Lê esse livro, faz um favor para você, cara, como você estuda muito, cara, esse livro para você vai ser maravilhoso. Vou esse daqui, inclusive, eu já vou ver se eu já começo a ler, cara. Samuel, olha, ele está catando seus livros aqui, a Gabi, que também está aqui, catou o Anankara aqui, e o Ecos Eternos do John O'Donoghue, eles estão pilhando aqui da tua biblioteca. É bom que está registrado, né? Aliás, eu pilharia também, que eu tenho a maioria, mas de vez em quando eu surrupio um deles aqui, dele levo para casa. E a gente vai falar depois, daqui a pouco a gente vai pegar um outro livro, mas já que você falou dessa ponte do Egito / Grécia, né? Nós temos uma figura chamada Hermes Trismegistus, né? Que tem lá tem o livro, depois que a gente pode falar numa outra ocasião, né? Aqui, ó, essa edição aqui é muito bonita, tá, da editora Polar. Corpus Hermético, né? E veja que o ícone aqui é o que o pessoal chama de Tote. Eu posso explicar isso aqui também para vocês. Isso, eu acho que isso vai ser algo que é um divisor de águas. Você já falou várias vezes sobre isso, mas de fato, nessa figura do Hermes, existe diversas ramificações, interpretações e conclusões em relação a essa figura, né? E você fala muito bem sobre isso. No Egito havia uma divindade que era considerado o escrivão celeste. Então, o povo egípcio, ao imaginar um mestre que vai até os deuses no céu, aprende, volta para ensinar os iniciados, ele é o emissário celeste, o cara que faz o trânsito do astral para cá e vice-versa. Imaginaram um deus com uma cabeça de íbis. A íbis era uma ave muito comum na beira do rio Nilo, que era a vida do Egito, o rio Nilo, uma ave grande com o bico bem grosso, que matava pequenas serpentes com o bico. Então, o povo gostava dessa ave. Quando os iniciados egípcios imaginaram, por metáfora, um deus que iria ao céu, imaginaram ele com cabeça de íbis e chamaram de Gerute, que era uma região do Baixo Egito. Eu vim a descobrir depois. E aí, do mesmo jeito que o Horus tinha a cabeça de falcão, o Anubis tinha a cabeça de chacal, uma metáfora usando a figura de animais misturado com divindades, né? Inclusive, uma vez, um cristão bem radical me falou, esses egípcios adoravam animais, aí ele não entendeu a metáfora. Aí eu virei para ele e falei assim, pois é, Jesus também não é o cordeiro para você? Quer dizer, essa questão de correlacionar com animais é uma metáfora que era usada principalmente na área do Oriente Médio e na cabeça da África, que é o Antigo Egito. E aí, essa divindade, séculos depois, quando o Império Egípcio já estava se esboroando e o Império Grego subindo, ela foi, esse ícone, esse emissário celeste, foi emulado na iniciação grega e chamado de Tote. Tote é um nome grego. Nunca existiu o nome Tote no Antigo Egito. Que às vezes alguém chega e fala, Wagner, você conhece o Tote do Egito? Não, porque o nome Tote não existia, era de Gerute, transformado em Tote entre os gregos, mas mantiveram a cabeça da íbis. O tempo passou, Fael. O que se chegou à conclusão? Não tinha rio Nilo, cara. Na Grécia, pequena serpente, não tinha tanta íbis assim. Então, os gregos tiraram a cabeça
da Ibis e botaram a cabeça humana, tipo assim, misturaram esse conceito com o deus Mercúrio e transformaram num híbrido com cabeça humana e chamaram de Hermes Trismegistro, o 3 vezes grande. Então, o Hermes Trismegistro, ele é, vamos dizer, a repaginação de um ícone egípcio que foi de Jeruti, Tote e agora Hermes. Da expressão Hermes, você tem a expressão hermético, guardado, fechado, esotérico. E daí a expressão hermetismo. E como tudo era iniciático, hermetismo é a doutrina daquilo que é secreto, aquilo que está hermeticamente fechado. A partir daí, grupos de ocultistas gregos, quando escreviam algo, assinavam Tote ou Hermes Trismegistro. A quantidade de escritos é tão grande que não tem como um cara só ter feito aquilo. Então, eles assinavam um codinome, Tote ou Hermes, vários deles. Era uma egrégora, não era um cara. Passou o tempo e, por volta do século XVI e XVII, remasterizaram a figura dele de novo e transformaram em alquimista na Europa. Você vê que é um ícone que foi sendo remasterizado. A essa altura, no imaginário popular, Hermes Trismegisto era um grande iniciado grego. Veja, isso que eu estou falando é história, as pessoas podem pesquisar, não é opinião, é fato histórico. Eu pude aprofundar bem essa parte, como eu tenho uma memória boa, eu posso traçar esses paralelos, que eu não estou preso em nada, eu posso fazer analogias. Então, é muito legal essa atmosfera hermética do Hermes, mas entenda, é uma releitura do velho de Jeruti egípcio. E isso do Hermes não ser um cara só é bem interessante, porque até quando ele vai para essa figura grega, né, ele fica com aquele aspecto meio socrático, aquela coisa meio filósofo, né, que você falou. E eu já ouvi relatos de pessoas falando, não, aquele fulano de tal ali é a reencarnação do Hermes, mas ele pode ser só parte da egrégora. Sabe o que eu acho? Parte de um grupo. Ele estava dentro dessa atmosfera, todos assinavam Hermes. Então, tipo assim, é um cara que viveu nessa atmosfera, está encarnado e tem todo esse perfil. Ele é o Hermes. Não, não é o Hermes, é um dos caras que estava dentro da atmosfera, vamos dizer, da egrégora hermética clássica. Também pode alguém falar, estou recebendo mensagem do Hermes, que é um outro cara que estava dentro da atmosfera e está desencarnado. É muito mais óbvio assim. E a figura, a gente já vai passar para algo relacionado ao hermetismo com um aspecto magístico, propriamente dito, mas a figura o que está em cima é como o que está embaixo, ela é muito mal interpretada. Isso, totalmente mal interpretada. Surgiu no século XVI uma espécie de síntese hermética que ganhou o nome de Tábua de Esmeralda de Hermes Trismegisto. Ninguém sabe quem espalhou isso pela Europa, que na época estava vivendo novos tempos, era o século XVI, havia, no final do século XV, a descoberta das Américas, caravela fazendo circunnavegação, bússola, astrolábio, a utilização da pólvora, que os árabes trouxeram da China, os chineses faziam fogo de artifício, os árabes trouxeram para a Europa, o europeu fez arma de fogo, o que lhe permitiria dominar os povos nativos das Américas com poder bélico, né? Sei lá, aquele arcabuz antigo, canhão, né? Essas coisas antigas. E aí, o que ocorre? Surge, no século XVI, o período renascentista na Europa. Arte, cultura, começa novos ventos, né? Surge o protestantismo com Martim Lutero, que já cria um cisma no poder temporal religioso cristão católico da época, né? O anglicanismo também surge. Então, você vai tendo toda uma fermentação que muda a face da Europa. Quando chega o século XVII, as fogueiras finalmente acabam. Ninguém mais tinha moral para queimar o outro em nome de qual superstição religiosa. Então, nesse contexto, surgiu na Europa a Tábua de Esmeralda de Hermes Trismegisto. E ninguém sabia quem estava espalhando aquilo. E outra, ninguém mais tinha medo da Inquisição, que já estava acabando. Outro dia eu estava falando isso numa live, um cara lá no chat ao vivo falou, esse Wagner não sabe de nada. A Tábua de Esmeralda é da Velha Grécia. Sim, é da Velha Grécia, mas ela não aparecia historicamente na Europa por causa das fogueiras da Inquisição. Ela só aparece no século XVI em aberto, ou seja, de forma exotérica. Mas o texto era antigo. Só que o cara que estava me criticando não tinha visão histórica. Vai você na Idade Média e mostra a Tábua de Esmeralda, vai ser queimado. Então, por isso ela só surge, ou melhor, ressurge no século XVI. E aí, dizia, trata-se da expressão da verdade.
O que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima, no milagre de uma só coisa. E assim como todas as coisas vierem e irão para o Uno, assim todas as coisas retornam ao Uno. Separarás a terra do fogo, o sutil do grosseiro. E aí vai. É um texto inspiradíssimo, supostamente com alma hermética, e atribuída ao Hermes Trismegisto lá atrás e ressurgindo em aberto na Europa. Foi daí que surgiu essa história. O que está em cima, como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima, no milagre de uma só coisa. Qual era o símbolo? Eu pego um triângulo para baixo, que é o que está em cima vindo para baixo, pego um triângulo para cima, que é o que está embaixo indo para cima, e encaixo os dois, vai dar uma estrela de 6 pontas. Quer dizer, o que está em cima está embaixo, o que está embaixo está em cima, é uma só coisa. Então, utilizava-se uma figura, uma estrela de 6 pontas, para representar isso. Já o pentagrama, que era de 5, representava o iniciado, a figura da estrela. Muita gente entendeu isso errado. Jesus tinha também o ensinamento, o que é aceso no céu é aceso na terra. Significa, há uma interdependência em tudo. O todo está em tudo. Se está em cima, está embaixo. Se está à esquerda, está à direita. Se está dentro, está fora. Conclusão, está em tudo. É o princípio de integração, né? Que depois, lá no século XIX, no Caibalion, vai surgir como todo que está em tudo. E até no tarô tem a carta do mago, que representa isso, e o Bafomé, que na verdade é demonizado por muita gente. O Bafomé é um ídolo que foi demonizado pela Igreja Católica porque ocorreram 2 cruzadas, os cristãos invadindo o mundo árabe para tentar tomar posse do lugar onde Jesus tinha vivido. Os árabes ganharam e os cristãos vieram de volta para a Europa. Então formaram vários exércitos que atravessavam a Europa. Isso deu um custo danado, porque esses homens, cavaleiros atravessando a Europa, como é que você tinha comida para todo mundo? Então tinha que passar nas aldeias e o povo doar coisa. Há relatos de violência, estupro, como qualquer massa humana de guerreiros atravessando povoados, você vai ter gente que vai exagerar. E então foi formado corpo de cavaleiros templários para ir lutar. O que acontece? Esses homens, em contato com outras culturas, quando retorna, a mente deles tinha aberto. E havia sido prometido a eles muito dinheiro e terras. Quando eles voltam, os governos da Europa, principalmente o governo da França, o rei da França, ficou com medo deles tomarem um poder muito grande e aí resolveram exterminá-los. Então foi feita toda uma intriga para acusar os cavaleiros templários de adorar um ídolo trazido do Oriente chamado Bafomé, que era um diabão, né? E a figura de você pegar o diabo e botar em forma de bode, o bode na Grécia era o deus Pan, cara. Tinha a ver com sexualidade e reprodução. E na Idade Média, sexo era pecado. Então, nada melhor do que pegar a figura do sexo, diabo e associar com bode. Isso é história também. Então, acusaram os templários de adorar um ídolo chamado Bafomé, que não era nada disso, e o último templário foi queimado na fogueira em 1313 ou 1314, chamava Jack de Molay. Inclusive, na maçonaria tem um grau de Molay. Eu não sou maçom, mas dou muita palestra em lojas maçônicas, e aí ficou essa pecha de que os templários adoravam o bode, o Bafomé, pecha que depois ficou para os maçons. Eles são do bode, eles comem criancinha lá dentro. Cara, a ignorância é uma merda, vamos falar claro, né? O fanatismo religioso é um problema, e eu não estou falando de ninguém em particular, estou falando de coisas históricas que as pessoas podem pesquisar e descobrir. Então, alguns ocultistas de sacanagem publicavam um livro, botavam a figura do Bafomé na capa só para incomodar o status quo religioso que não sabia o que era aquilo no final das contas. E sobre essa questão da maçonaria, né? A ordem de Molay é para os jovens galgarem os primeiros degraus, e é uma ordem de cavaleiros. E tem essa questão do bode, né? A gente inclusive fez uma matéria dentro de uma loja maçônica com aquilo que pudesse ser aberto. O Borradi é uma lenda. Aquilo que você fala no ouvido do bode, ele nunca vai revelar. Então, as pessoas tinham o costume de: quero contar um segredo, eu vou contar pro bode, assim vai ficar com ele. E o bode associado ao diabo, historicamente, você imagina o rolo que deu, é confusão. Aí vira o bode expiatório, né? Na verdade... Isso, a expressão bode expiatório também, que na verdade é quando você quer acusar alguém, fazer de bode expiatório, jogar toda a culpa ali.
E você falou sobre esse livro, que inclusive é a capa do livro, né? A gente não sei se a gente não achou aqui É um livro do Eliphas do Levi. Eliphas Levi, Ele né? põe na capa de sacanagem. Ele põe essa imagem. E quando eu tinha 17 anos, por incrível que pareça, um dos primeiros temas que eu me interessei foi o ocultismo. Lógico, eu tinha outras vertentes. E aí eu comprei esse livro e coloquei ele dentro do armário lá, né? Aí tive uma projeção e eu vi, como você comentou uma vez que tinha visto uma serpente protegendo um terreiro de Umbanda. Foi uma cobra jiboia que ficava no astral do centro como protetor, animal de poder. Eu vi essa serpente dentro do armário em cima do livro. Aí um amigo evangélico falou, tá vendo? É o diabo. Você guardou esse livro ali, você tá correndo risco. E na verdade é uma egrégora, né? É uma egrégora e cobra, o que é válido na cultura pode não ter valor nenhum. Cobra na Índia é Kundalini, cobra para o xamã é cura. Dragão para o cristão é o diabo, dragão para o chinês é o protetor do Xi, o guardião. Então, tem que ter mente aberta e correlacionar. E como a gente está falando de prática, cara, e eu não sei da galera que estuda ocultismo, e aqui ele fala sobre hermetismo e magia prática. Mas esse livro aqui, ele é muito bom. Muito bom. Esse aqui, gente, é Magia Prática, o caminho do adepto, do ocultista Franz Bardon. Se eu não me engano, ele foi publicado na década de 1950, no pós-guerra. Ele viveu na Alemanha, mas parece que ele era austríaco. E você estava me falando que há comentário que podia ser até do leste europeu. E a Áustria estava ali perto da Hungria, já que já era leste europeu. Mas me parece que ele era austríaco. Ele desencarnou muito jovem, na verdade. E esse livro aqui se tornaria um clássico porque ele tem muita prática. Ele tem prática de clarividência, tem prática de saídas do corpo. O livro é excelente. Agora, tem que dar um desconto. Ele está no pós-guerra, década de 1950, dentro daquela linha clássica ocultista que não é hoje a moderna. Então, a abordagem dele é mais ritualística, por um lado, em parte astrológica, que era um contexto da época. Por exemplo, o capítulo aqui de clarividência, a saída do corpo. Ele está dentro do contexto hermético. Se eu pegar um livro moderno de clarividência, saída do corpo, o contexto é outro, porque a época é outra. O importante é o conteúdo. E o conteúdo desse livro é muito bom. Eu recomendo muito para os meus alunos também. Então, vale a pena dar uma olhadinha no Franz Bardon, só dá o desconto de ser um autor que vai usar uma linguagem clássica lá da década de 1950. Esse aqui é da editora Ground, que não tem mais essa editora, que também lançava os livros do Choa Kok Sui, da cura prânica, que hoje estão relançados pela editora eBay. Esse livro aqui, hoje, eu não sei qual editora tem. Eu tenho ele em espanhol, cara, por isso que eu não sei a editora nova se ele foi relançado. Eu acho que está pela Pensamento, se eu não me engano. Não sei te dizer. E esse livro aqui, o que acontece? Ele é interessante, assim como outros ocultistas e adeptos do hermetismo, da magia prática, existem certas restrições e ressalvas em relação à mediunidade. E aí o que eu coloco sobre isso? Ele fala com restrições, mas ele ensina você a ter um contato com o seu mentor. Exatamente. De uma forma praticamente igual que os médiums que a gente vê hoje aí, né? E você, como é um cara que se especializou muito nessa vertente e é um médium, eu vejo muita discussão sobre isso. Será que o adepto, por exemplo, do hermetismo, ou o mago, por exemplo, ele deve colocar de lado a orientação de um guia espiritual ou a intersecção? Não, porque isso virou um estereótipo. Na verdade, se você somar bem, até o século XIX tudo era esotérico, havia um poder no segredo. Quando surge o espiritismo, depois a teosofia, e eu vou pegar o espiritismo, que é quem trabalha com a mediunidade, arrombou o segredo e os temas que estavam em segredo abordados agora de outra forma. Então, muito ocultista ficou melindrado, está revelando para não iniciados, que coisa é essa? Então já ficou de per si um pé atrás contra a doutrina espírita. Eu não sou espírita, eu não sou nada. Eu estou falando do lado histórico, tá? Pega um cara igual Allan Kardec, olha a profundidade do cara. Allan Kardec é um pseudônimo. Ele era o Denis Rivail. Numa sessão espírita, uma médium incorpora e o espírito fala, olha, eu te conheci numa outra vida, você era um sacerdote druida do povo celta, seu nome era Allan Kardec. É por Allan Kardec que eu vou te chamar, ele adotou o pseudônimo. Muito ocultista não sabe disso, que o pseudônimo do Allan Kardec é iniciático, celta. E você pega aí alguém que gosta de Wicca, esse Allan Kardec, o nome era celta. O pessoal não pesquisa
outras áreas para correlacionar. E você vai estudar a parte do Antigo Egito, falavam de reencarnação, tinha comunicação mediúnica dentro dos templos, somente num contexto iniciático, não num contexto aberto. Então ficou essa celeuma, né? Você pega um cara igual o Chico Xavier, cara, você está de sacanagem, a qualidade do cara. Então, ficou livros antigos, e até livro de teosofia também, batiam de frente com a questão mediúnica. Hoje, autores modernos já não fazem isso, mas cada um tem seu jeito. Se você está ali fazendo um trabalho de magia, pô, tem entes extrafísicos ligados a você. Cara, então, o lance é como trabalhar essa ligação mundo espiritual, ser humano e vice-versa. Cada área trabalha de um jeito. O espiritismo trabalha com a mediunidade de um jeito, a Umbanda trabalha de outro jeito, o espiritualismo de outro. A área hermética vai trabalhar sob outro conceito, onde não se trabalha isso tão aberto. Mas o lance é saber correlacionar e ter visão de conjunto. E esse universalismo, né? Esse livro aqui, apesar de ter, esse é um livro que você falou que tem algumas questões, ele é bem universalista, né? Não, o Franz Bardon era muito bom, só que, é claro, ele era um homem do tempo dele, 1950, pós-guerra, a Europa ainda na ressaca de duas guerras, porque a Segunda Guerra foi a continuação da primeira com hiato perseguido de também, 20 né? anos. Perseguido, foi muito perseguido o Franz Bardon. E eu acho assim, até a Blavatsky mesmo, você comentou, ela tinham as ressalvas entre ocultismo e teosofia, né? Tinha essas questões, né? Tinha. Também é a mesma coisa, porque a teosofia abriu muita coisa, né? E a Blavatsky sofreu 2 atentados, cara. Tentaram matá-la por 2 vezes. E ela trabalhava em processos de canalização. Eu recebia na década de 80 e 90 cartas anônimas. Você está revelando coisa de saídas do corpo que não é para ser revelado. Tome cuidado, rapaz. Uma com ameaça de morte. E aí, qual é a resposta que eu dava nas palestras públicas? Já que eram cartas anônimas, esse pessoal estava indo. Como é que alguém que estuda a parte espiritual iniciática, sabendo que ninguém morre, quer matar alguém? Aí essas cartas pararam. Pessoas, eu dava palestra desde 1987 sobre saídas do corpo no Rio de Janeiro. O Valdo Vieira, com quem eu trabalhei anos no Rio de Janeiro, na década de 80, também sofreu crítica de estar abrindo o tema da saída do corpo. Que nada, o Valdo fez e abriu esse caminho que estava bem fechado. Todo mundo que estuda a saída do corpo no Brasil deve ao Valdo Vieira a abertura que ele fez. Se concorda ou não com o posicionamento depois dele é uma outra coisa. Agora, historicamente, ele criou uma abertura e aprofundou o tema da saída do corpo para muita gente. E eu penso assim, vocês estão falando sobre um assunto que as pessoas sofriam em silêncio antes. Sim. Não tinham com quem conversar, não tinham pessoas que estavam se aprofundando. A pessoa tinha aquilo e ela ficava na dela, né? Tenho um material de um italiano, chama-se Os Andarilhos do Destino. Eu estou até para fazer uma palestra sobre isso, em que ele conseguiu documentos históricos da Inquisição. 2 bruxas foram para a fogueira porque supostamente saíam do corpo. Está lá nos documentos. Tá? Os Andarilhos do Destino é o nome do livro. Foram contar para alguém, né? Esse foi o não, os próprios inquisidores registraram isso. Documentos italianos. Eu não estou inventando nada. O autor mostra os documentos históricos, né, documentou mesmo. Eu vou até uma hora, talvez até faça algum podcast falando nisso, porque é época da gente abrir essas coisas e botar no ponto certinho. Elas não eram bruxas coisa nenhuma, eram sensitivas. Sensitivas. E até a gente falando sobre isso, claro, o caminho dos estudos, ele não é fácil para ninguém. E talvez a gente possa falar um pouco do motivo das questões serem fechadas, porque também naquela antiguidade, em mãos erradas, pode ter uma condução que não seja agradável. O motivo desses termos serem herméticos naquela ocasião era justo. Cara, imagina a população lá atrás adorando milhares de ídolos, algumas culturas com sacrifício, sangue rolando pela escadaria do templo. Como é que você vai chegar lá e falar de uma luz que está em tudo? Então, não eram estudos para grandes massas naquela ocasião. Você imagina uma só capacidade aberta, a telepatia. Todo mundo captando o que o outro pensa. Ia dar uma guerra mundial, porque todo mundo captando o que todo mundo pensa, ninguém ia casar, ninguém ia ter amigo. Hoje, essa capacidade de telepatia aberta daria uma zona. Imagina, então, havia necessidade de preservação. Hoje,
o contexto é diferente. O contexto é diferente, mas mesmo assim... Mesmo, né, com tudo aberto, as grandes massas não aprofundam. Ia ser um negócio complicado. E a gente tá na sequência aqui, a gente está falando sobre hermetismo, e aí a ponte para a alquimia, né? E nós temos um clássico que você mencionou aí, né? Sobre a questão... Caibalion. Esse livro foi editado muitos anos aqui pela editora Pensamento. Me lembro que eu comprei em 1981, na mesma pracinha da Cinelândia, no Rio, tinha uma feira de livro, tinha 19 anos. Esse livro, na época, me encantou. É finalzinho do século XIX. O autor, 3 iniciados, que era uma coisa iniciática, né? Os Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, e aqui traziam apontamentos herméticos numa linguagem mais aberta. Tá? Muitos hermetistas detestam o livro, você sabia? E isso não é hermetismo. Hermetismo era o corpus hermético. O pessoal é muito radical. Quem escreveu o livro? Um americano que era um advogado chamado William Walker Atkinson, que era um gênio. Ele escrevia como William Walker Atkinson, tinha um outro pseudônimo que era Yogi Ramacharaka, muitos livros publicados aqui na época pelo Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, da década de 30 em diante, e o Caibalion também. Então, na verdade, era um cara que botou o título de 3 iniciados para não se identificar, embora hajam rumores de que 2 outros caras ajudaram ele, não quiseram também aparecer. O livro traz uma síntese baseada na Tábua de Esmeralda de Hermes Trismegisto, que, por sua vez, remontava à Grécia Antiga. Eu, particularmente, acho o livro muito legal, mas ele não é uma obra de aprofundamento hermético, porque o objetivo dele era vir em aberto, coisa que o ocultista da época abominava essa abertura. Por isso, muitos criticam isso daqui. Não tem profundidade. O livro não está voltado para iniciados, ele está voltado para o grande público que se apaixonou pelo livro. Veja, é mais conhecido que o Corpus Hermético, que é uma obra de aprofundamento. Esse é um livro em aberto. Quantas pessoas se abriram para a parte espiritualista porque leram esse livro? Coisa que os ocultistas não fizeram com a abertura. Então, eu vi gente criticar de forma arrogante, sem entender o contexto histórico e a abertura que ele trazia, que não era para ocultistas, era para a população, trazendo, vamos dizer assim, uma coisa bem light da parte hermética, que é isso que o pessoal fala, é muito simples. Sim, a população precisava de algo assim, e eu particularmente acho o livro legal. A editora Adna relançou com capa dura, papel especial. Esse é outro livraço. É bem bonito, né? O que eu tinha era verdinho, sem graça. Era da editora Pensamento. Essa edição ficou maravilhosa. E esse livro aqui, no fim, ele acabou se tornando um livro de reflexões para muitas pessoas, Sim. né? E, claro, tem um contexto muito, muito aprofundado que às vezes as pessoas não conseguem enxergar, né? E a questão da alquimia, já que a gente está só fechando aqui o cerco em relação a isso, muitas pessoas também tiveram muitos embates em relação a laboratórios alquímicos reais, físicos, ou processos relacionados a questões espirituais, extrafísicas, místicas, né? E aí existe esse duelo até hoje, e muitas pessoas dizem que um laboratório alquímico pode ser físico, e outras pessoas dizem que é o interior. Olha, a história dos alquimistas, você sabe por que eles eram tolerados pelos agentes da Inquisição? Porque eles estavam interessados no ouro a ser descoberto. Ninguém mexia com os alquimistas, botava os caras na fogueira. O grande alquimista europeu foi o Paracelso, cara, no século XVI, que era um médico e botânico suíço, autor de várias obras, e ele popularizou a expressão astral, do latim astrum, algo estelar, espiritual, não terrestre, né? Agora, o que se fala nos bastidores ocultistas? Se bem que a palavra bastidor e hermetismo ela é pleonasmo, redundante, de que a verdadeira alquimia era interna, ou seja, transformar o vil metal da ignorância, passando pelo cadinho da pedra filosofal, que era iniciação, para causar transformação, o ouro da consciência desperta. Era alquimia interior, e os alquimistas não passavam de ocultistas com rótulo de alquimia. É claro que pode ter gente que entrou na parte externa tentando descobrir ouro mesmo, e se fala por aí que o Saint-Germain é um grande alquimista, mas ninguém comprova nada. O que eu sei na área ocultista, a alquimia é interna. O vil metal da ignorância é transformado no ouro da sabedoria pela iniciação.
É a transmutação, né? Transmutação interna. E muito se fala sobre a influência do hermetismo no cristianismo, e isso gera discussões, mas, bom, o que é transformar água em vinho? Tecnicamente, né? Dizem que Jesus fazia muitas dessas coisas, que para ele não era alquimia coisa nenhuma, era a sabedoria e a manipulação de energia que ele, como espírito superior, sabia fazer. São vários processos, vários ritos, né? E a gente sempre vai cair no Egito, né? Esse livro aqui, que inclusive essa capa também é muito bacana, você vai mostrar. Eu também tenho o antiguinho, esse aqui é muito bacana. É o Egito Secreto do Paul Brunton, né? E aí a gente pode fazer até um paralelo. Muitos Rosa Cruzes gostam muito, né, dessa temática, né? Sim. Inclusive, eu faço palestras também em várias lojas da Rosa Cruz. Tenho muitos amigos na Amorque, né? Acho uma ordem séria. Eu conheço muita gente de lá e esse é um livro muito considerado. O Paul Brunton era um jornalista inglês. Na década de 1930, ele começou a publicar algumas obras falando de temas alternativos. O Egito Secreto, a Índia Secreta. Então, ele viajava pelo Egito e entrevistava pessoas daquele contexto. Viajava para a Índia, entrevistava um yogi. Foi ele o primeiro a falar do Ramana Maharishi no Ocidente, mas voltando a esse aqui, que é o inicial. Ele ganhou permissão do governo egípcio para passar uma noite dentro da Grande Pirâmide. Então, a pirâmide fica guardada para evitar depredação. Ele desce até a Câmara do Rei, munido de lanterna, uma garrafa térmica de chá, ele era inglês, caneta, e ele senta lá e começa a fazer anotações. No capítulo 4 desse livro, Fael, chama-se Uma Noite Dentro da Grande Pirâmide. Ele narra o que ele passou ali até sair de lá de manhã. Ele senta e ele se abriu, ele era muito sensível, faz psicometria e fala, estou sentindo presenças, influências, e começa a ter imagens psicométricas do passado do Egito, que alguém falaria, o registro acástico de lá. Então ele deita ali e tem uma saída do corpo. Narra a catalepsia, a paralisia, a saída do corpo, ele olha para trás, narra o cordão de prata, e esse capítulo é o grande ponto alto do livro, o capítulo 4, Uma Noite Dentro da Grande Pirâmide. Esse livro saiu durante décadas no Brasil pela editora Pensamento. Hoje ele está reeditado pela editora Ágina, a mesma do Caibalion, capa dura, papel especial, uma edição linda. O meu, Paul Brunton, o Egito Secreto, comprei em 1982 na livraria Francisco Laici, que era, na época, primeiro na rua Gonçalves Dias 75, sobre loja, depois passou para a Praça Olavo Bilac 28, primeiro andar, sobre loja, no Mercado das Flores, no Rio de Janeiro. Comprei o meu em 1982, que era da Pensamento, agora hoje eu tenho essa edição maravilhosa da Ágina. Esse é um livro que eu recomendo muito, principalmente o capítulo 4, Uma Noite na Grande Pirâmide. É um clássico. O Jamil teve aqui, né, ele fala bastante sobre obras relacionadas, inclusive vai trazer aqui, você que acompanha aqui, nós vamos trazer pessoas ligadas aqui ao Paul Brunton para falar com propriedade sobre as obras. Então, galera, você está gostando aqui? Lembra dos comentários que a gente colocou aqui? Vai colocando suas observações, suas vivências. Lembra do like, de compartilhar. Wagner Borges sempre traz aqui informações em primeira mão. Tudo aquilo que você muitas vezes não teve para quem perguntar, hoje você pode estar tendo aqui como um esclarecimento. Então, vamos aproveitar. Você podia fazer uma coisa, Fel, pegar a entrevista anterior do ano passado, nós falamos de saídas do corpo, os livros e autores, põe o link para o pessoal poder, quem não assistiu, assistir aquela anterior, né? Porque vai acrescentar, embora ali o tema fosse os autores e livros de saída do corpo, e o mais legal, nós não estamos falando só de livro, nós estamos contando história, bastidores, o que é espiritualismo de forma bem aberta. E outra coisa, conhecimento não é sabedoria. Alguém pode ter uma literatura com tudo isso, ser um poço de conhecimento e não ter sabedoria nenhuma para agir, para melhorar o caráter e fazer algo bom com aquilo. A história está repleta de exemplos. Gente com muito conhecimento, sem amor, caindo para o lado ruim da força ou tentando pisotear os outros que sabiam menos. Não é conhecimento literário que faz o caráter. Agora, o conhecimento elimina a ignorância. E sem ignorância o medo some. O medo sumindo, você dá o passo à frente e levanta o véu. Realmente, existem reis da teoria que não são nem os iniciantes da prática, né? E aliás, isso faz mal, né? A quantidade de teóricos sobre vários temas que estuda e não experimenta nada,
e que acha que sabe muito, é enorme em todas as áreas, né? E aí você pega alguém que não estudou aquilo, tem a prática daquilo, sabe mais do que os 1000 livros que o outro tem. Agora, se a pessoa que está estudando juntar a parte prática e juntar num conjunto, ela melhora, porque é um combo, não é só o conhecimento, é a ética com aquilo, amor e alegria daquilo, aí já dá uma alavanca para crescer e melhorar muito. E até você falou, lembrei que tem gente que fica brava quando é relacionado o termo cristianismo esotérico à Rosa Cruz, né? Por conta de Jesus. Mas quem disse que Jesus não bebeu dessa fonte também? Tem um livro da teosofia da Annie Besant, que foi presidente da Sociedade Teosófica, uma mulher também maravilhosa, chamado Cristianismo Esotérico. Basear o esotérico como ensinamento de Jesus que não aparecem aberto e que são falados dentro do aspecto teosófico e ocultista. É claro que um cristão aberto abomina isso, mas ele não pesquisou esse outro lado. O real, né? Às vezes é que acontece, fica um estigma, né? Um enlatado, não vai buscar o real. E aí você falou sobre, muitas vezes, conhecimentos e práticas que tem que tomar cuidado. Eu lembro que quando eu li esse livro aqui, eu era bem novo, né? Eu também era bem jovem quando li esse livro. E o pessoal falava assim, toma cuidado com o que você vai fazer com esse conhecimento. Eu tinha amigos que ficavam, Wagner, você está mexendo com essas coisas, cuidado, né? Esse aqui é a influência à distância, curso prático de telepsiquia. Telepsiquia é a influência mental de uma mente sobre a outra. Paul Clement Jagot era um autor francês. Você vê que muitos autores franceses, principalmente aí nos primeiros anos do século XX, contribuíram muito para a parte ocultista em geral, né? Esse livro, cara, ele fala do poder mental, ele é excelente para quem quer trabalhar concentração, mecanismos da mente de focar alguma coisa, e é claro que ele está dentro de um aspecto ocultista também, mas o livro é sério, é coisa muito boa e ajuda a aumentar a autoestima da pessoa com a força mental dela. O livro é muito bom. E todo mundo precisa de um trabalho mental, né? É aquela coisa, influenciar a outra realidade é outros 500, né? Aí tem muita viajada na maionese astral. Estamos falando de influência mental, de você aumentar o teu potencial de concentração, não para dominar o outro, não para ficar imaginando algo, mas para poder a tua força criativa da tua mente funcionar a favor da tua evolução. Você estava falando sobre iniciações fora do corpo, eu lembrei, cara, de uma experiência que eu até vou compartilhar contigo, porque é a pessoa adequada, né? Vários monges, né, vestidos de laranja, ensinando um processo de levitação. Achei muito interessante. Mas a levitação eu lembro que eu fazia força. E ele fala, não é força, solta essa força. A hora que soltou a força, era como se plasmasse uma imagem de um pequeno monge no umbilical, e ele subia assim para o teto bem facilmente. Assim. Isso era uma técnica taoísta inicialmente chinesa, você visualizar um monge aqui fazendo ele ascender e sair por aqui, formando um corpo de luz pela tua mente. Técnica chinesa. Olha original. Só. E aprendi isso, e fiquei com isso na cabeça, foi tão agradável. Tem que separar, viu? Tudo é possível, cara. Agora vencer a lei da gravidade, mas é possível alguém, um monge, vai depois de muitos anos. Agora, isso não forma o caráter de ninguém. Você pode levitar o corpo e, ao mesmo tempo, não escapar das suas emoções mais pesadas. E um detalhe, muito disso era flutuação do corpo astral, centímetros para fora, sem sair inteiro, que a pessoa achava que estava levitando era o corpo, e era o outro corpo. Tem sentido, porque estava fora do corpo, né? E essa questão aí do monge, né? É interessante essa simbologia, né? De Sim. visualizar. E esse livro, aliás, Larry Bieder, só para citar um outro livro que saiu na década de 20 do século XX, do Richard Wilhelm, que era um sinólogo alemão que viveu anos na China, e ele fez uma das primeiras traduções do Tao Te Ching, do Lao Tse, aqui no Ocidente. Era um cara espetacular. Ele fez um livro chamado O Segredo da Flor de Ouro, prefácio do Jung. Neste livro, ele reproduz lâminas que ele achou entalhadas, desenhos entalhados, e ele reproduz o desenho, que é justamente a sequência dos monges taoístas, visualizando um monge interno fluindo para fora. Chama-se O Segredo da Flor de Ouro. O Segredo da Flor de Ouro. E esse livro, ele é meio difícil de achar, não é?
Olha, ele saiu aqui pela editora Vozes, por incrível que pareça, no Brasil. Depois tem uma edição da Pensamento que eu não gosto, porque é interpretada por um monge budista, que não era taoísta. São doutrinas diferentes. E o Larry Bieder, ele tem várias obras, né, que relacionam a temática. Porque, assim, o pessoal fala muito que a teosofia e o ocultismo não são a mesma coisa, mas eu vejo entrelaçamentos interessantes, mas né? há correlações, porque a teosofia, qual que é a diferença? A abordagem teosófica que não é a hermética. Porém, há um conjunto de temas que são correlacionados. Esse livro aqui do Leadbeater, O que há além da morte, é um dos melhores livros dele. O Leadbeater, ele era parceiro da Annie Besant na condução da Sociedade Teosófica, mas era um cara bem polêmico. Ele foi iniciado pela Blavatsky. Era um grande clarividente. Aquele livro Os Chakras, que é um clássico, é dele, e tantas outras obras, a Clarividência também. E aqui ele relata coisas que ele viu durante a vida dele, fenômenos. Aí é um livro que escapa um pouquinho do âmbito teosófico, porque são as experiências dele como clarividente, vendo coisa e narrando. Inclusive, imagens do passado. É o livro dele que eu mais gosto, tá? O que há além da morte. Aqui é o Leadbeater, revela o lado dele, pessoa. Não é o cara teosófico, ele era maçom também, era reverendo, você tem uma ideia, né? E é um cara que, dentro da Sociedade Teosófica, foi muito polêmico por várias coisas, inclusive, muitos teosofistas modernos não suportam e tentam tirar ele do contexto. Mas a quantidade de livros que ele lançou é muito grande no âmbito da teosofia. Esse aqui, para mim, é o melhor livro dele. Ele descreve fenômenos que ele viu de espíritos, imagens mentais e várias atmosferas, entidades presas em ambientes. É bem legal mesmo. Será que tem ainda para o pessoal procurar? Editora Pensamento. Agora, eu sei que a editora Teosófica de Brasília vem reeditando vários livros da teosofia. Então, me parece que a editora Pensamento abriu mão de vários livros dela da teosofia e a editora Teosófica de Brasília está relançando. Esse eu não sei se foi relançado por lá. O Jamil falou que tem várias que estão relançando porque virou agora, né? Não tem mais o domínio em relação a isso, né? E por falar em ocultismo, né? Queria citar esse também. O lado oculto das coisas que tem relação com a teosofia. Esse é o lado oculto das coisas, que praticamente é a continuação desse aqui, tá? Esse aqui tem um capítulo sobre espíritos da natureza, sabe? Eu gosto muito desse livro também, fala de atmosferas, um complementa o outro. Seria legal ter os dois. Para mim, os melhores livros do Leadbeater são esses dois. E aí, antes da gente, já que a gente está falando de teosofia, né, e isso envolve a Blavatsky, e aí a gente tem um lance que talvez tenha sido difundido de uma forma totalmente pública, o que não era público antes, a questão desses mestres ascensionados. Né? A Blavatsky foi a primeira a falar nisso, Rafael. Agora, há rumores de que a Blavatsky, pouco antes da morte, já no leito de morte, teria dito que ela se arrependia de ter revelado a presença dos mestres ascensionados, porque, na opinião dela, viraria uma neo-religião. Cara, é só olhar a quantidade de grupos hoje que gosta de mestre da Fraternidade Branca. É o cara que gostava do São Pedro e agora gosta do Kutume, do El Moria, né? Então, nesse sentido, sim. Agora, eu conheço grupos muito bons que trabalham com mestres ascensionados, grupos sérios. Não é isso que nós estamos falando. Estamos falando de pessoas que olham isso como uma neo-religião de mestres, e aí se prende nisso, ao invés de aproveitar o ensinamento grandioso desse pessoal. E esses mestres que são citados, eles são iniciados. Todos iniciados antigos, né? Com várias vidas em vários contextos, e que estavam ali como orientadores. Agora, a Blavatsky foi a pessoa que abriu o conhecimento da Fraternidade Branca na Europa. E você considera que a teosofia seja algo filosófico ou é iniciático? Não, iniciático não é, porque a teosofia sempre foi pública, né? Agora, dentro da Sociedade Teosófica, durante algum tempo, surgiu a Ordem da Estrela do Oriente, quando surge o Krishnamurti, e o Leadbeater e Annie Besant queriam colocar ele como salvador do mundo, e criaram algo que a Blavatsky não criou, uma sociedade hermética dentro
da Sociedade Teosófica, a Ordem da Estrela do Oriente, até que o Krishnamurti renega o papel, desmancha aquilo e diz que era viajada na maionese, se afasta da teosofia e vai fazer o grande trabalho dele como filósofo. Quem quiser conhecer um pouquinho dessa história, tem um livro da Pupul Jayakar, que é uma indiana, contando a história da Ordem da Estrela do Oriente, o Led Bita, Annie Besant e a saída do Krishnamurti. E tem um livro da editora Pensamento chamado Os Anos do Despertar, da Mary Lutens, que ela conta parte também dessa história. Eu gosto de deixar referência bibliográfica. Eu vou em muitos podcasts. Às vezes você encontra comentários, os mais inúteis, de pessoas que não pesquisaram, fica no achismo. Eu gosto de dar informação para deixar as coisas no devido lugar. Ninguém precisa concordar. O que eu estou falando é de história. É só a pessoa pesquisar, vai achar a mesma informação. E esse ponto do Krishnamurti é um divisor de águas, porque justamente ele entra nessa figura que você falou, né? O esperado, o avatar da nova era. Né? Todas as áreas, os budistas estão esperando o novo Maitreya, os hindus estão esperando o Kalki, que seria o 10º avatar de Vishnu, os judeus estão esperando o Messias, o cristão está esperando a segunda vinda de Jesus. Cara, o tempo inteiro, na nossa imaturidade, a gente terceiriza responsabilidade de salvação para um ser de fora. Não há salvação porque você não está condenado a nada, a não ser a sua própria ignorância. O que existe é evolução. Seres maiores funcionam como professores, orientando os alunos, mas não vão entrar no aluno para fazer a prova para ele, senão o aluno não cresce se não for testado. E todos esses livros que a gente colocou, alguns têm exercícios práticos, alguns têm conduções, né? E na sua opinião, e eu vejo muitas pessoas comentando sobre isso, existem riscos em uma pessoa querer, através de livros e o que ela fazer isso sozinho? Sozinho, ainda mais mediunidade. É diferente, Fael, quando é uma capacidade anímica, porque aí é o autodesenvolvimento do ser, que até o animal tem capacidades. Agora, a parte mediúnica, ela é influência do plano espiritual sobre você. Não dá para você fazer isso sozinho. Agora, é possível um bom médium responsável, depois de anos de prática em grupo, fazer um trabalho sozinho, porque ele está calçado por anos de prática. Um iniciante, não. E quando alguém encontrar uma prática, entenda, é só uma prática, o caráter dela é outra história. Desenvolvimento paranormal não é desenvolvimento espiritual, porque você pode ter um paranormal que faz o mal com a paranormalidade, ele não tem espiritualidade. O legal é, estuda a prática, mas estuda o fundamento, a teoria, soma e vê em que aquilo te melhora enquanto pessoa. Se não te melhorar, só para desenvolver um poder qualquer, não te melhora, só aumenta o teu ego. E a gente está falando de ego, né? E o que é qual o problema do ego nesse lance das iniciações, poder, né? Aumento do poder, se você não tiver equilibrado, poder sem sabedoria corrompe, isso é básico. Então, sabedoria equilibra o poder para alavancar progresso e evolução para todos. E a gente tem aqui mais alguns livros, inclusive tem um aqui que você falou que dá para o pessoal também acessar no site, né? Mas vamos falar... Esse aqui é o livro O Corpo Astral, é uma série de livros publicados na década de 20 e 30 do Arthur Powell. O que esse cara fazia? Ele era um teórico. Ele pegava coisas do Leadbeater, Gina Arajadaz e autores teosóficos, Sainet, Blavatsky, e condensava. Então ele fez uma série de livros. O duplo etérico é um, na sequência o corpo astral, depois na sequência o corpo mental, depois na sequência o corpo causal e o ego, os veículos de manifestação da consciência pela abordagem teosófica. Esse livro aqui, como fala da estrutura do corpo psíquico, chamado corpo astral, na área espírita perispírito, na projeciologia psicossoma, por exemplo, o corpo espiritual na Bíblia, no Paulo de Tarso, é Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44, o termo corpo espiritual é de autoria do Paulo de Tarso, e aí esse livro trata da abordagem teosófica e acaba abordando estrutura do corpo astral, e num ponto ou outro acaba falando de saída do corpo. Mas o livro não é de saída do corpo, é a estrutura do corpo astral, o que ajuda estudante de saída do corpo a entender a estrutura do corpo psíquico. Nesse sentido, vale muito. E no processo mediúnico que a gente está falando,
existem alguns pontos que às vezes as pessoas têm dificuldade de colocar isso no dia a dia, principalmente estudantes de ocultismo e outras vertentes. O fator do médium estar em transe, vamos colocar, com uma entidade, e do médium estar recebendo de forma consciente uma informação e reproduzindo através da entidade. Quais são as diferenças que a gente tem hoje em dia, né? E como as pessoas podem também entender o que está acontecendo com elas quando elas estão em contato mediúnico. Cara, isso é difícil porque varia de médium para médium, e mediunidade é um amplo espectro de possibilidades. É que todo mundo achou que mediunidade era só aquela coisa da psicofonia ou psicografia. Não. A influência extrafísica sobre alguém, ela é mediúnica, porque tem alguém de fora utilizando alguém como intermediário. Intermediário em latim é médium. A mediunidade tem várias características e a maioria dessas características não é ostensiva. Muita gente é médium no sentido de captar uma intuição, uma inspiração de uma presença, ela age por aquilo e não sabe que foi inspirada. Mediunidade, que, cara, teria que ter um programa só para isso, analisando as várias facetas. É realmente algo muito amplo, né? Sim. Falei, deixa eu colocar, porque muita gente tem dúvida. E esse é o livro que a gente ia falar, que tem como as pessoas acessarem no site. Lancei lá, né? esse livro em 2004 pela editora Madras, Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos. Fael, é um dos melhores livros que eu pude produzir. É de um mentor chamado Sanat Kummahat, que é um velho iniciado do Antigo Egito e da Índia, que somou essas duas vertentes e me passou fora do corpo as mensagens desse livro, que trata de saídas do corpo e temas espirituais. Com o tempo, o livro esgotou. Eu coloquei ele online gratuito para todo mundo baixar. Está no site do ippb.org.br, na seção de download. Está lá em português, italiano, espanhol e inglês. Em breve vai entrar em alemão e francês. Tem umas técnicas interessantes. Tem vários exercícios aqui, gente, pode baixar. Eu vou relançar esse livro por uma outra editora. Tem 3 querendo, eu vou ampliar. E aí, quando sair a nova edição, a editora vai me obrigar a tirar do online. Então, baixem lá, enquanto está lá disponível, ippb.org.br, seção de download, Ensinamentos Extrafísico e Projetivo. Ele é uma síntese de tudo que a gente está falando aqui. E antes da gente continuar, eu quero falar, a gente vai falar sobre mais alguns livros e algumas questões, mas eu queria falar da Bola da Vez aí, que é o livro que você tem com o Samuel. Esse aqui é o Na Luz dos Xamãs, de autoria minha e do Samuel Souza de Paula. O Samuel, um craque na parte xamânica, ele fala de toda a parte histórica e técnica, e eu falo das vivências espirituais com seres espirituais ligados à tradição indígena do lado de lá. O livro já para sair a 2ª edição, em 3 meses de lançado, já vai sair a 2ª edição, está circulando já em Portugal e no Japão também, e está circulando muito no Brasil. Pode comprar pelo site da editora Alfabeto, editoraalfabeto.com.br. O livro está muito bonito, e aqui a ilustração do Leonardo Dolfini, que fez as mesmas ilustrações do meu livro Viagem Espiritual, e aqui também dele. O livro está muito bonito, cara. E eu vou falar para o pessoal o seguinte, deem preferência para a aquisição desse livro aqui. Ele deu várias sugestões, que são livros ótimos, mas esse daqui é um livro do momento, que eles estão aqui divulgando, né? Então, eu vou colocar em destaque aqui para vocês podem também ir procurar no site da editora, mas eu vou colocar em destaque aqui para vocês poderem adquirir, tá? É um livro excelente, é um livro que muitas pessoas estão, hoje em dia, buscando, né? E até mesmo o lançamento dele foi um sucesso. E eu vou também colocar aqui a recomendação para que você dê preferência, então, na aquisição desse livro, que é um livro do Wagner Borges e do nosso querido Samuel, que também é nosso anfitrião. Esse é o meu 16º livro, Rafael. 16, cara. Vamos ver se esse ano sai mais um. Já está com alguns no forno aí? Tem vários no forno. Sabe o que me atrapalha? As viagens, cara. Eu viajo muito. E aí tira o meu lado de organização de autor, senão eu já tinha feito muito mais livros, cara. E é legal, eu sempre fui apaixonado por livro, né? E hoje é uma época em que muita gente não quer ler, quer só consumir conteúdo da internet. Cara, o livro na mão tem a energia das tuas mãos, dos teus olhos,
é diferente. Agora, eu vou pegar algo virtual se eu não tiver o livro. Agora, se eu puder, é igual você pegar uma banda que você gosta, você pode baixar o MP3 ou pode ir no Spotify ou no Deezer, mas você quer o disco na mão porque é tua banda de alma, cara. Tem livro que é tão importante para o teu crescimento, tenha ele na mão, e eu sei que é difícil ter dinheiro para comprar tanta coisa, mas nessa época de um vazio enorme e superficialidade enorme, falar de livro, a gente parece até dinossauro, cara. Gente em extinção. Por isso que é importante estar falando desses clássicos aqui para resgatar um pouquinho. E é claro, Fael, uma live como essa, um bate-papo como esse, não vai ser apreciado por 1 milhão de pessoas. O propósito não é esse. Estamos falando para outros estudantes espirituais de várias áreas. Pode ser uma contribuição muito boa para outros iguais a gente, que estudam a parte espiritual de forma aberta. Eu acredito que vai chegar a 1 milhão de pessoas. Você que está aí pode compartilhar com outras pessoas que estão chegando nessa caminhada. Pô, se chegar a 1 milhão de pessoas, a gente fica super feliz, né? Porque aí a mensagem foi passada. Vou levar umas 3, 4 vidas fazendo podcast aqui até chegar em 1 milhão. Vamos marcar essa meta, hein, pessoal? Um dia vai chegar a 1 milhão. Essa entrevista aqui, hein? Você faz parte disso. Olha, e a Gabi que está ali na produção hoje, cara, vai reencarnar mais vezes para fazer isso, viu? Vai, em todas as reencarnações ela vai estar contribuindo aqui com o grupo. Quem mandou fazer besteira lá atrás com o Fael? Agora tem que vir aqui, ó, acertar o karma fazendo o programa. Tem que ficar aqui trazendo boas mensagens para reequilibrar tudo isso, né? Mas é bom, é melhor estar aqui fazendo isso do que mais besteira, né? Que é o mais provável, né? Cara, ainda bem que a gente está tendo a parte espiritual na nossa vida para iluminar. Porque se deixar, cara, o ego da gente atropela a gente mesmo. É verdade, é verdade. Pelo menos um pouquinho a gente está aí conseguindo. Cara, seguir, isso aí é uma melhoria fantástica. A chance de estar encarnado na Terra, ainda ter acesso e gostar dessa parte espiritual é uma bênção. Muito bom. Esse daqui é uma tradução do Fernando Pessoa, né? A Luz sobre o Caminho, da Mabel Collins. Essa tradução é do Fernando Pessoa. A Mabel Collins também era da Sociedade Teosófica, depois se afastou. E é muito polêmica, porque dizem que ela foi afastada, porque ela tinha dons mediúnicos que não eram tolerados na teosofia. Não sei se é verdadeiro isso, são rumores. Finalzinho do século XIX, ela publica esse livro, que foi traduzido depois, no século XX, pela editora Pensamento, como Luz no Caminho. A editora Adna relançou com a tradução mais correta, Luz sobre o Caminho. É uma série de preceitos de um estudante espiritual numa senda espiritual. O livro é inspirado, é um clássico também internacional. Ainda bem que a Adna reeditou com capa dura, papel especial. Agora eu vou contar coisas de bastidores. Dizem que ela, Mabel Collins, tinha muitas saídas do corpo. Por volta de 1912, 13, ela lançou um livro chamado, 1915, eu acho, um livro chamado O Despertar, onde ela narra as saídas do corpo dela em tempos astrais. Ficou um comentário de que tudo que está nesse livro aqui não foi dela, ela captou de um mentor espiritual, que dizem que é o Hilarion. Que dizem que o Hilarion pegou de uma fonte mais alta. Não sabemos. O que eu sei, o resultado final, que é o livro, é uma inspiração para estudantes espirituais. Tem sentido, porque ele é considerado um dos mestres ascensionados ali, então, né, que são citados, né, e tem ligação com a teosofia. E o mais legal, o livro não tem essa pegada da Fraternidade Branca, ele é um livro em aberto. Em aberto. E o que é bem interessante também, todos esses estudos, ocultistas ou não, eles colocam algo fundamental, que é a conexão da mente do indivíduo para que dê vida a um processo alquímico, hermético, magístico, como queiram dizer. Em muitos deles existe também a prática da clarividência. Sim. E exercícios que também direcionam para que a pessoa possa ter uma percepção melhor. Só que existem paradigmas no caso da clarividência. A gente vai falar sobre uma obra relacionada a isso. Aliás, acho que tem duas aqui. Não. É que a gente citou clarividência no livro do Franz Bardon. Tá? Esse aqui que tem práticas de clarividência. Tem práticas de clarividência, clareaudiência. Também, né? E saídas do corpo também. Saídas do corpo.
Só que, às vezes, as pessoas querem ir direto para essa prática da clarividência, né? Isso é um erro, cara. Fael, uma pessoa que tiver medo do invisível não deve abrir clarividência. Ela vai ver e vai correr. A maioria não tem responsabilidade. E outra, você não vai ver só coisa boa morando num planeta como a Terra, com a humanidade do jeito que é. Você vai ver coisa pesada. Se não tiver uma infraestrutura e maturidade para você conviver com o que vai ver, é melhor não ver nada. É melhor primeiro estudar, se preparar, para com conhecimento você poder abrir essa capacidade. Essa capacidade é uma dúvida que muitas pessoas têm. Inclusive, já conversei com o Cabral sobre isso, com outras pessoas que são sérias, né? O Cabral é muito sério. E a capacidade da abertura da clarividência é um ponto. E a capacidade do controle, por exemplo, fechar no momento adequado. Trabalhar a clarividência quando ela for necessária. Você está num trabalho espiritual legal, você está dirigindo? Não. Você está no teu trabalho, precisa focar no teu trabalho. Então, clarividência aberta o tempo inteiro, ela tira o pé no chão e você enlouquece, porque mistura realidades. Mas mesmo assim, por exemplo, a tua sensibilidade ela é bem alta e é recomendado que você tenha certo cuidado em relação a algumas atividades, né? Sim, Quanto maior a sensibilidade, Fael, maior ancoragem no plano físico você tem que ter. Senão você abstrai para o lado de lá e perde a realidade, não consegue mais viver aqui. E o legal, ponto de equilíbrio. Aumenta a tua consciência, mas aumenta a tua humanidade, equilibra as coisas, né? Posso ter uma expansão da consciência, depois tem que sair na feira, no banco, vai. E vá contente, com o mesmo nível que você teve lá. Então, isso às vezes é um pouco difícil. Quem tem clarividência e não consegue equilibrar ela, não deve dirigir, não deve operar máquinas. Cirurgião se lascou, que está vendo, ele precisa estar focado. Clarividência é boa para um sensitivo, um médium, alguém que desenvolve uma capacidade anímica para poder perceber as coisas e interagir. E às vezes a gente, antes de entrar num livro específico, observamos pessoas que são tratadas com remédio por conta de ter essa aptidão, né? E aí o remédio ele faz uma ação no cérebro. Acaba travando. Agora tem que olhar. Às vezes a pessoa está vendo muita coisa e não está interpretando direito, vai parecer que ela está louca, tá? Era clarividência. Agora, o contrário também é assim, uma pessoa com problema mental tratada como médium ou clarividente num grupo. Quer dizer, por isso cada caso é um caso, você tem que ter discernimento para saber filtrar. E aí a gente está falando sobre isso, por que eu dei essa introdução em relação ao assunto? Porque esse livro também é um livro prático, né? Sim, é um livro moderno, é o livro Clarividência, Teoria e Prática. Tem um livro do Leadbeater, que não está aqui, por isso eu não estou mostrando, chama-se Clarividência, publicado na década de 1910, mais ou menos, pelo Leadbeater. O livro é bom, dentro do âmbito da teosofia. Esse já é um livro moderno, do Rodolfo Medeiros. Rodrigo Medeiros, da Editares, que é uma editora ligada ao trabalho de conscienciologia na linha do Valdo Vieira. E o mais legal, o Rodrigo está usando uma linguagem mais aberta, não tão conscienciológica, que para quem gosta dessa abordagem, tudo bem, mas para a população, então ele fez uma coisa mais aberta. O livro eu recomendo muito, tem várias práticas, o autor é sério. Editares, a editora, Clarividência, Teoria e Prática, do Rodrigo Medeiros. É um ótimo livro. E esse livro aqui, que nem a gente falou do Leadbeater, eu ainda prefiro essa linguagem aqui, viu? Que a linguagem do Leadbeater é 100 anos, cara, e não tem prática, mas a descrição dele é legal. Esse aqui tem a parte prática, é mais moderna. O ideal seria ler os dois. O do Leadbeater, esse um complementa o outro. E na sociedade atual, vamos dizer assim, quais seriam, eu estou falando com consciência, quais seriam as vantagens na sociedade atual de pessoas espiritualizadas e conscientes de exercitarem essa capacidade? Cara, você está mexendo com vários planos ao mesmo tempo, não é só o físico. Então, se você tem a clarividência, você começa a enxergar o ser humano não só como matéria. Você vai ver campos energéticos, aura, chakras, repercussões psíquicas, presenças extrafísicas, e isso contribui no teu desenvolvimento. Então, você trabalhando direitinho, com a percepção aberta e equilibrada, ela te ajuda a atravessar
esses parâmetros bioenergéticos e extrafísicos. Enquanto que você trabalhando sem ver, você vai ter que ir na base intuitiva. É igual você dirigir com os faróis acesos, enxergando o caminho, e dirigir com um farol quebrado e a outra luz mais ou menos. Então, a clarividência são os faróis acesos, mas precisa ter um bom motorista para saber se guiar. Não basta só ver a pista. Você está dirigindo direito ao ver a pista? Isso daí é algo super... não é só o carro, qual é a maturidade do motorista com os faróis acesos. Para que ele vai direcionar isso, né? E tem motorista que acende o farol alto para cegar o motorista que vem ao contrário. Quer dizer, alguém pode desenvolver clarividência e usar para o mal, se não tiver equilíbrio. Para o mal, para ameaçar, né? E outra, para ver coisa dos outros e tentar chantagear, invadir privacidade alheia. Tudo isso gera efeito. Tudo que você fizer usando uma capacidade parapsíquica para fazer algo ruim, vai retornar para você na frente de outras formas. Eu não estou falando de ameaça, usar karma para ameaçar. Causa gera efeito, isso é uma lei da natureza. Tudo que você projetar, você vai encontrar o efeito à frente. É lei da natureza, não é uma coisa hindu, não é iniciática, é natureza. Igual a gravidade, a rotação da Terra. Causa gera efeito, é uma lei da natureza. E é bom você falar sobre isso, porque nesses livros aqui que a gente está falando, sempre tem essa citação da responsabilidade e do processo de interferência no livre-arbítrio alheio e tudo mais. Isso não é brincadeira mística, é tudo coisa muito séria para quem quer crescer. Que às vezes as pessoas fazem o seguinte, vou começar a mexer com energia, vou começar a fazer uma magia, vou começar a fazer não sei o quê. Só para ver o que vai dar. Isso aí tem consequência. E um outro tema que é também polêmico às vezes e mal interpretado é essa questão dessa energia, né? Que tem Esse aqui é um livro publicado na Índia em 1917 pelo Sir John Woodruff, que era um lord inglês, na época que a Índia era colônia britânica. A rainha manda ele para tomar conta de um distrito que tinha uma ferrovia importante. Ele se apaixona pela filosofia yogi, começa a se vestir igual aos yogis e ele aprende sânscrito, era um erudito. Ele então pega uma obra do século XVI chamado Sat Chakra Nirupana, do Swami Purnananda, traduz partes e lança este livro com o título em inglês The Serpent Power, A Serpente do Poder. Essa aqui é uma edição castelhana do editorial Kier, da Argentina. Tem muito material do editorial Kier, saiu com o nome de El Poder Serpentino. E o John Woodruff usava um pseudônimo, Arthur Avalon. Agora, curiosidade, Fael, essa edição em castelhano é melhor do que a inglesa, porque ela vem junto um outro material, Sat Chakra Nirupana, mas vem Paduka Pankaka, que é o chamado escabelo, como era chamado na época. 2 livros em um só, na edição inglesa é um. Então, eu recomendo muito essa edição argentina, Ele Poder Serpentino, John Woodruff. Cara, um trabalho clássico dos chakras, da Kundalini, mas entenda, voltado para público yogi, principalmente. Muitas das expressões manteve o sânscrito. Para mim é uma mina de informação, mas para o leitor mais aberto não é tão interessante. Agora, para quem estuda chakras e Kundalini, esse livro aqui é espetacular. E você falou que não tem em português, né? Não saiu em português, ele só tem inglês, espanhol, pode ter outros idiomas que eu não conheço, mas em português que eu saiba, nunca foi editado aqui. Esse livro você sempre fala sobre ele, já vi algumas lives. Sou fã desse livro. É um livro que me parece bem interessante. Esse aqui eu não li ainda, vou procurar ler também. Nós temos aqui o livro As Provas da Vida Após a Morte, do Martin Abel. Esse livro é de 1977. O Martin Abel era um pesquisador, se eu não me engano, americano. Pode ser que eu esteja errado, ele fosse inglês, mas acho que era americano. Nesse livro, ele viaja entrevistando várias pessoas sobre a questão da imortalidade da consciência. Porém, tem um entrevistado aqui que faz valer o livro inteiro. Surgiu, no início da década de 1960, o maior pesquisador inglês das saídas do corpo, Robert Krukol. Em 1961, lançou um livro grosso, O Estudo e a Prática da Projeção Astral, em inglês. Nunca saiu em português. Depois lançou várias obras, até desencarnar em 1983,
com 80 e poucos anos. Ele viaja dos Estados Unidos para a Inglaterra e entrevista o Dr. Robert Krukl sobre as saídas do corpo. Então, tem um capítulo inteiro aqui de saídas do corpo que não aparece na literatura bibliográfica das saídas do corpo e que é um capítulo maravilhoso, entrevistando um dos maiores autores do tema. Por isso que ele está aqui hoje na relação. Alguns livros não estão no âmbito ocultista. Esse aqui é pouco conhecido. Quem está estudando saída do corpo, dá uma olhadinha nesse capítulo, conversando com o Dr. Robert Krukl. Muito bem. A gente tem mais alguns poucos livros aqui que são, inclusive tem um aqui super raro, né? Quanto tempo Nós estamos chegando a 1h40 aqui e nós vamos falar sobre mais alguns livros e dar algumas informações para você, pessoal. Tá gostando? O Fael me enganou, pessoal. Ele disse que era só 1 hora, já está com 1h40. Está abusando. Nós vamos gravar outra ainda, ele nem sabe. Gabi, não era 1 hora só, Gabi? E outra, não era tanto livro, ele botou muito livro aqui, além do planejado. E ainda vai chegar mais ainda, vamos... Experiências de quase morte. É o seguinte, são as EQMs, em que a pessoa tem uma parada cardiorrespiratória, o médico traz ela de volta e ela narra saídas do corpo, todo mundo já ouviu falar. Esse aqui é diferente, ó. Poderes inexplicáveis após experiência de quase morte, da Deborah Diamond, da editora Pensamento. Eu fiz uma extensa pesquisa, e ela fez a dela, e eu tenho muitos livros de EQM. Boa parte das pessoas que passaram por uma experiência dessa, quando retorna, abre alguma faculdade parapsíquica latente. A maioria das pessoas. Ela faz um apanhado, então, das repercussões parapsíquicas em pessoas que tiveram EQM. Então, não é só sobre EQM, são fenômenos paranormais após a EQM, que vários desenvolveram. Um livro importantíssimo. E as EQMs, no caso, tem muita pessoa que relata isso e tem um significado, então, talvez para as pessoas que estão aqui também? Mas aí teríamos que fazer um programa só de EQM, cara, porque tem muitos livros e autores, teria que pegar, igual a gente está fazendo com esses livros, falar de EQM e trazer os livros principais, os autores, o Raymond Moody Jr., o George Gordon Rich, o Dr. Michael Sabon, tem o Dr. Heber Alexander. Eu tenho muito material de EQM, eu venho pesquisando isso há muitas décadas, e aí teria que ser um programa só disso. Tá aí um bom marketing, hein? Escreve aqui, Wagner Borges falando sobre EQM, então, que a gente proporciona. Porque vai ter que arranjar tempo no meio dessas viagens todas. Aí eu estou para ir para o Japão de novo, ficar 20 e poucos dias fora. Eu vou estar indo agora, o mês que vem, eu vou estar indo para Curitiba, de Florianópolis, depois para Porto Alegre, Montenegro, Caxias do Sul e Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, cara. Arranjar, a gente arranja, porque olha, ele já arranjou 10 tempos aqui, que é a 10ª vez que ele está aqui, então a gente arranja mais um. Inclusive, pessoal, nós estamos comemorando aqui, hoje aqui, o aniversário do podcast de 3 anos de transmissões, hein? E o Wagner estava lá no começo, lá, e está aqui. Então, nesses 3 anos de Filhos do Todo, o Wagner já veio, acho que mais de 10 vezes aqui. Então, não lembro, foram várias. Foram várias. Agora, esse daqui é um negócio interessante. Esse aqui é o livro Anankara, né? Anankara é uma expressão gaélica do celta antigo para amigo da minha alma. Esse autor, John O'Donoghue, eu falava errado, John O'Donoghue, até que um amigo irlandês falou, não, John O'Donoghue, né? Esse livro está esgotado, ele foi editado aqui pela editora Roca, né? E está esgotado, custa uma grana hoje nos sebos. Cara, um livro de sabedoria celta. Agora, curiosidade, o John O'Donoghue era padre, mas ele era apaixonado pela cultura celta, então uma visão muito legal, espiritualista por parte de um padre da filosofia celta. Eu adoro esse livro pelos toques de consciência que ele tem. Esse é um livro, cara, de autoestima elevada, de ressignificação dentro de cada um. Eu já reli ele muitas vezes. E ele tem uma sequência que é o livro Ecos Eternos. Para ler esse segundo, tem que ler o primeiro, Anankara, depois Ecos Eternos, John O'Donoghue, ambos da editora Roca, que esgotou e não foram reeditados. Para quem lê em inglês, você acha na Amazon, em inglês. E esse padre, o John O'Donoghue, que cara inspirado, gente. E a parte celta é resgatada por ele, não a parte ritualística,
mas a parte filosófica. Tem esse livro em português, né? Que a gente tinha ele em português, mas foi emprestado. Você vê que isso aqui é requisitado, né? Veio uma convidada aqui, ela quis levar para ler. E é um livro que realmente as pessoas elas querem ler, né? Esse livro é maravilhoso. E aqui nós temos o último livro da lista, que é Escalando o Himalaia. Cara, para mim, o melhor livro do Huberto Roden, foi o maior filósofo universalista do Brasil. Muita gente já leu Huberto Roden, mas esse é o livro diferente dele. Ele botou o coração dele ali, cara, além do filósofo que ele era. O livro, cara, tem vários textos inspirados com um monte de coisas nas entrelinhas. Quem quer um livro fala assim, eu queria ler algo inspirado. Escalando o Himalaia, da editora Martin Claret. Me parece que ele foi reeditado com outra capa, tá? Eu sou fã do Huberto Roden, tenho muita coisa dele, mas esse é o livro dele que eu mais gosto. E aí a gente falou sobre vários livros, sobre o tema ocultismo, hermetismo, suas ramificações, né? E o que eu gostaria de perguntar é o quanto ainda a humanidade precisa ter conhecimentos guardados em segredo. Ainda tem coisas guardadas, nem tudo dá para você abrir, e mesmo com a abertura toda, um monte de gente olha a gente e fala, esse pessoal é estranho, eu não acredito em nada disso. Cara, nível de consciência de cada um. Né? Eu só sei o seguinte, a parte espiritual me deixa muito feliz. E a resposta que eu dou para todo mundo, e a parte, eu estou bem com isso, é o que me importa. E alguém está bem, não enche o saco. E o mais legal, estudar tudo isso de forma bem livre, não perder bom humor, não achar que sabe muito, pegar tudo isso, somar e melhorar o caráter, senão não adianta nada estudar essas coisas. Se o pessoal quiser, coloca aí nos comentários, eu posso trazer de outra vez livros do Papi, Stanislas de Guaita, Eliphas Levi, outros autores no ramal ocultista, e a gente fazer uma parte 2 mais para frente. Legal, vamos fazer sobre isso. Depende do interesse do pessoal. Não, vamos fazer sobre isso. Inclusive esse Papi e tal, eles têm alguns livros práticos também, né? O Papi é um autor que eu gosto muito, cara. E o Stanislas de Guaita, ambos são fundadores da Ordem Martinista, que cruzam em alguns graus com a Amorque, com a Ordem Rosa Cruz. Inclusive, lá no Complexo de Curitiba tem um prédio da Ordem Martinista dentro da Amorque. E aqui em Campinas, onde eu já fiz palestras na Rosa Cruz, tem um prédiozinho da Ordem Martinista dentro que cruza em alguns graus com a Rosa Cruz, com a Amorque. O martinismo, ele é super bacana. Ele não é só teórico, né? Eu acho legal que tem muita prática, né? As práticas que realmente fazem as pessoas terem vontade de seguir adiante, né? Cara, agradeço muito aí pela tua participação, por mais essa exposição de conhecimentos. Tenho certeza de quem chegou até aqui, tirou dúvidas que muitas vezes ficavam batendo de forma latente, e agradeço mesmo aí essa oportunidade de mais um bate-papo. Legal, mais para frente a gente marca parte 2, o regresso. O regresso. Parte 3, a missão. Parte 4, o retorno. E vai virar rock, né? Parte 5, o confronto épico. Parte 6, live, ao vivo. A live é boa também. Vamos ver se a gente faz essa possibilidade. Você vai comentar bastante aqui, coloca todas as suas ideias que a gente vai procurando colocar em prática, certíssimo? Gratidão, Wagner. Espero que em breve a gente tenha novas oportunidades, viu? Legal, Fael, obrigado. Gabi, que está ali na produção, obrigado. É isso aí, pessoal. Assista novamente. Eu sei que tem muita opção de livro. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o que dá para você ter como sugestão aqui para ir atrás. Dê preferência à nova obra do Wagner. E eu vou escrever a lista também em algum comentário aqui para você poder se orientar. Maravilha? Um grande abraço e eu vejo você aqui no nosso próximo podcast. Até lá.